Bem, boa noite, gente. A Patrícia agora tem 15 minutos para explanar o seu trabalho. Nós somos todos ouvidos. Bom? Boa noite a todos. Meu nome é Patrícia Mello. Estou aqui para apresentar meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é Síndrome da Alienação Parental. A importância da Lei 12.318 de 2010, seus aspectos psicológicos, jurídicos e as dificuldades práticas de sua aplicação. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os ilustríssimos membros da banca que composta, o professor orientador, quem de antemão agradeço de coração por toda a dedicação e paciência, o professor João Henrique e o professor Marcos Vinícius. Bom, o meu tema, Síndrome da Alienação Parental, assim, de início parece inovador. O que é isso? Mas não é inovador. É um tema que acontece, é uma situação que acontece corriqueiramente em famílias do mundo inteiro. Só que somente agora o ordenamento jurídico brasileiro se atentou, deu uma visão maior, embora o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição já preconizasse a proteção do menor, né? Só agora houve uma visão maior para isso. Sobre o conceito, Richard Gardner, que é o médico psiquiatra, ele propôs a síndrome da alienação parental em 1985, onde ele denominava a síndrome da alienação parental como a consequência dos atos que pais, não somente pai e mãe, mas qualquer detentor de responsabilidade sobre a criança, exercesse, né, sentimentos negativos no psicológico daquela criança, gerando então a chamada síndrome da alienação parental. Em 2001, François Godeline, na França, confirmou este conceito e mais, ele afirmou que a síndrome da alienação parental, o ato de alienar parentalmente, ele é mais propenso no ambiente materno. Eu concordo com a opinião dele, isso não é uma regra. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser avós, pode ser quem for. Mas é mais propenso no ambiente materno, pois a mãe, nós mulheres, assim, é mais difícil, na maioria das vezes, aceitar o ato do divórcio. Falando sobre o divórcio, a alienação parental, ela tem uma correlação bem direta com o divórcio. Ambos caminham juntos. Como eu disse, a difícil aceitação por uma das partes gera esse processo de alienação parental, né? Eu estou falando aqui síndrome da alienação parental e alienação parental, vocês devem estar pensando, nossa, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Estão no mesmo núcleo, mas tem uma diferenciação. A síndrome é a consequência de todos os atos que os pais, que os responsáveis vão estar cometendo, citando ódio, repulsa, rancor no psicológico dos filhos. Isso caracteriza a alienação e a síndrome é a consequência. É o processo depressivo que a criança vai começar a viver, né? Como eu já falei, a síndrome ela se manifesta na criança dessa forma. A criança vai ficando assim, antissocial, ela vai se afastando do pai, do genitor que está sendo alienado, ela já não quer ficar ali perto e se manifesta no genitor alienador da seguinte forma. Ele começa a desencadear atos assim cegos, atitudes comedidas. Ele nem percebe o que ele está fazendo em relação ao mal que ele está fazendo ao seu filho. Existem 3 níveis em que essa síndrome ela pode ser manifestada. Então, o nível leve, o moderado e o grave. No nível leve, a convivência familiar ela é pré-estabelecida. Assim, seu pai ele não veio no seu aniversário e tal, ele não gosta de você, mas eles se preocupam em preservar o filho. Eles não agem assim, a convivência familiar ainda é preservada. No nível moderado, já nem tanto, já é uma
dignidade da pessoa humana, da criança e do adolescente. Existe sim tratamento para a síndrome da alienação parental, inclusive a lei ela aborda sobre um tratamento psicológico ou biopsicossocial, é uma das formas de estar ali acompanhando, e quanto mais rápido diagnosticado o problema, mais fácil é de a criança não sofrer e não ter um desenvolvimento psicológico assim, não saudável perante a vida. Como eu disse, essa lei ela é muito importante para o nosso ordenamento jurídico, porque, embora a Constituição Federal preconizasse no artigo 227, embora o ECA, por exemplo, o artigo 3º e 19, embora o Código Civil, por exemplo, nos artigos 1579 seguintes, preconizasse a defesa da integridade física da criança e do adolescente, havia uma falha. Então, essa lei ela veio num caráter socioeducativo. Eu acredito assim, que tem que ter mais maturação, tem que ocorrer mais estudos, mas eu acho que a lei ela vem no intuito de que uma juventude mal educada pode gerar uma sociedade delituosa. Então, eu acho que essa lei é muito importante para o nosso ordenamento jurídico. Eu encerro minha apresentação por aqui. Abro para perguntas e agradeço. Obrigado, Patrícia. Como seu orientador vai ser a perguntar, passa a palavra para o professor Marcos. Eu achei excelente a apresentação. Só me ocorre aqui uma questão de que a lei nova, que nós negociamos aqui usar, que chama de licença, ela estabelece uma igualdade com relação ao homem e à mulher, que eu acho que é uma desigualdade que nunca deveria existiu, mas que nessas questões, você muito bem disse, na minha visão, o homem sempre está numa situação desigual. Não que o homem não participe dessa questão de alienação parental, de querer colocar o filho contra nós. Você não entende que esse fato ele sempre existiu e que demorou? Você acha que a lei é recente, eu sou aqui em 2010. Você não acha que isso já podia ter sido legislado há mais tempo? O que você pensa a respeito disso? Com certeza. Como eu disse no início da minha apresentação, muitas pessoas escutam o termo alienação parental e acham que é um termo recente. Não é. Acontece desde sempre, principalmente nas famílias antigas, que assim, tinha essa figura de pai ser o detentor do poder familiar e tudo. Então, se houvesse ali um divórcio, uma separação, ele já usava Uma alienação parental. Então, como você pode ver, como o senhor pode ver no artigo 2º, ele apresenta um caráter exemplificativo. Desculpa. Então, assim, eu acredito que qualquer tipo de omissão em relação à prole que agrida o seu psicológico, eu acho que pode sim caracterizar um ato de alienação parental. Só isso que eu queria.